Vamos conversar ao vivo com o professor de Relações Internacionais, o Marcos Vinícius, para tentar aí ajudar a gente a decifrar o que está passando também na cabeça dos europeus, porque antes eles tinham um aliado e agora eles têm um inimigo. Então o Marcos vai poder responder isso para a gente, tem tudo de contexto internacional e vai explicar para a gente. Muito bom dia. Bom dia, um prazer conversar com vocês sempre. E aí, de que forma que os europeus estão analisando tudo isso? Qual a sua expectativa também diante desse cenário posto pelo presidente americano Donald Trump? Os europeus estão pagando dois preços nessa história toda. Em primeiro lugar, o fato de que há muito tempo, tudo que os Estados Unidos optam por fazer, eles mais ou menos endossam nesse processo. Então, o que nós observamos ao longo dos últimos anos é uma vassalagem quase dos países europeus em relação aos Estados Unidos. E por essa razão é que eles se sentem aí justamente num processo difícil, porque se tornaram dependentes na questão econômica, da relação bilateral, e na questão de segurança. Afinal, a grande parte dos países europeus tem ali a presença militar dos Estados Unidos. Em segundo lugar, que é difícil para a Europa, é justamente qualquer tipo de manifestação quando tiveram diversas vezes posturas incongruentes e posturas que adotaram um padrão duplo. Veja, na atuação em Gaza ou na questão do ataque ao Iraque ou ao Afeganistão ou outras situações, os europeus sempre adotaram um duplo padrão de procedimento, o que revela uma hipocrisia na ação dos europeus. Você vê até mesmo pela mensagem que o Trump expôs do Macron com relação àquilo que ele tinha dito para Trump, como ele achava as questões pendentes no cenário internacional. Então, a Europa paga esse preço, e este é o grande problema, e Trump entende isso, essa divisão interna, e também, um terceiro e último fator, uma liderança muito fraca da Europa hoje em dia. Acho que esse é o principal aspecto que a gente deve considerar também, né? Não tem uma força, assim. Macron faz a manifestação, mas não é tão incisivo também. Você analisa dessa forma, mano? Não, pois é. Parece que desde que a Angela Merkel saiu da Alemanha, ficou um vácuo, né, na Europa. Mas eu queria perguntar para o professor até que ponto a gente pode contar com algum tipo de limitação de ação para um conflito mais aberto entre Estados Unidos e Europa a partir das pressões das respectivas sociedades. Porque acho pouco provável que a sociedade europeia ou a sociedade americana desejem um confronto aberto entre esses dois blocos que, historicamente, compartilham não apenas valores, mas também uma aliança econômica e militar. A gente pode... Qual a avaliação que o senhor faz? A sociedade americana e a sociedade europeia pode colocar um limite às suas lideranças para desescalonar esse conflito? Diferentemente do sistema europeu, em que você tem a possibilidade de derrubar o primeiro-ministro muito mais rapidamente, no sistema norte-americano, que é semelhante ao nosso, isso só acontece no processo eleitoral. E no contexto atual norte-americano, ele tem que esperar aí as eleições de meio de mandato, perder a maioria dentro do Congresso americano, seja na Câmara de Deputados ou no Senado, para a partir daí se passar a uma questão de um eventual impeachment do presidente dos Estados Unidos, que é diferente também da forma como funciona no Brasil, porque o presidente só vai ser afastado depois do julgamento acontecendo no Senado, que é diferente do nosso, que acontece imediatamente depois da declaração de impeachment. Então, este é o mecanismo existente dentro da democracia norte-americana para impedimento da ação do Trump. Os europeus sabem aí que se perderem esta questão do apoio dos Estados Unidos na OTAN, eles vão ficar ali descobertos e tem isto que é um grande problema também dos europeus, uma russofobia muito grande. E aí, o que aconteceu neste processo, você mencionou a Angela Merkel, os Estados Unidos, a Europa tinha uma relação de dependência de combustíveis e de gás natural da Rússia, e hoje em dia passou a se tornar dependente dos Estados Unidos, ou seja, trocou 6 por meia dúzia neste processo de dependência, inclusive paga muito mais caro por isso.
Mas o grande desafio é justamente este. O processo tem que esperar, se nós formos aí justificar da maneira democrática, da maneira que os pais fundadores estabeleceram nos Estados Unidos, ele tem que esperar aí os 2 anos para a eleição de meio de mandato. Agora, ele pode perder e Trump sabe que tem que tomar todas essas medidas o mais rápido possível, porque ele corre o risco de, a partir de novembro, se tornar um pato manco. E para ele isto seria terrível, justamente porque ele pretende ser, como nós temos visto, um presidente refundacionista em muitos aspectos e um presidente que deixa a sua marca em todos os lugares possíveis que você imaginar, desde a Casa Branca até a reforma tributária ou até mesmo a questão de saúde. Bom, Matheus Machado vai fazer a próxima pergunta também. Professor, em relação ao cenário de negociação que nós temos hoje, qual é o cenário que o senhor enxerga que seria um meio termo em que o Trump cederia um pouco essa obsessão em relação à Groenlândia, mas a Europa também ficaria, não vou dizer confortável, mas ela estaria disposta a entregar para não entrar num conflito bélico ou nessa briga de taxação que a gente já está vendo acontecer. Existe a possibilidade de um meio termo? Eu acho que nós teríamos aí um precedente complicado sendo aberto, porque a alegação de Trump na questão da Groenlândia é de defesa. Ele diz que não quer ser vizinho da China nem da Rússia. Já é da Rússia em razão do Alasca, mas ele diz que ele pretende ali constituir um mecanismo de defesa contra a China e Rússia na questão do Ártico. Então, veja que este argumento também pode ser muito assemelhado à própria decisão de Putin quando invadiu a Ucrânia sob a alegação de que não queria ter a OTAN, ou seja, os Estados Unidos, na sua porta. Então veja como os argumentos, embora distantes, vão se tornando muito parecidos nesta questão de países que têm um poder nuclear que lhes permite impor determinadas coisas, particularmente no sentido de que ninguém gostaria de ter uma guerra nuclear. Então, este que é o contraponto e é um aspecto importante do argumento. E outra coisa, e veja que interessante isso, a grande alegação da Groenlândia é justamente pelo desgelo do Ártico. E isto vem sendo resultado da questão da mudança climática, que tem que se falado há bastante tempo, e que Trump tem afirmado justamente que é uma farsa chinesa. Então, fica muito difícil de ter alguém que contraponha isto neste momento. Agora, os europeus vão fazer aí todas as possibilidades de negociação, porque você pode abrir outras caixas de Pandora. Você tem aí a Venezuela, que queria anexar a Guiana, você tem a Rússia com a própria questão da Ucrânia, e isso pode gerar aí outras áreas do mundo que poderão querer se basear no mesmo precedente. China e Taiwan. Exatamente, China e Taiwan. Marcos Vinícius Freitas, muito obrigado pela participação aqui, professor de Relações Internacionais, participando ao vivo do Morning Show. Eu que agradeço pela oportunidade sempre. A gente que agradece. Vamos direto aos Estados Unidos, porque o Eliseu Caetano vai trazer todos os detalhes para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai com o Eliseu, que ele está se conectando ainda, mas eu quero saber também um aspecto que, assim, a gente está realmente, assim, de olho. Porque a gente até chegou a explorar isso, o presidente Lula fez críticas ao Trump. E aí o discurso inflamado, aquilo que rolava de química parece que se desfez. Qual que é a manifestação que a gente deve considerar, então, por parte do presidente brasileiro, o presidente Lula fazendo essas críticas ao Trump, mano? Olha, David, o Brasil está numa sinuca de bico, né? Porque a gente acabou de assinar o acordo Mercosul-União Europeia, que ainda está em fase de implementação. A gente deseja reaproximar a relação comercial com os Estados Unidos e os dois estão brigando entre si. A gente não quer brigar com nenhum dos dois, em tese. Não é no interesse do Brasil ter um conflito nem com os Estados Unidos, nem com a Europa. Mas o mundo fica completamente de cabeça para baixo quando a Europa e Estados Unidos começam a ter um conflito aberto. Que não é só uma questão de mercado, é uma questão ideológica também, né? É isso. Uma vez que o Lula se alinhar ao Trump, ele começa a contrariar a ideologia dele. Então tem de um lado a dependência de mercado e do outro aquilo que eu uso como discurso político. E aí